E agora vamos falar em novos modelos de negócios. Eles estão ajudando aí a melhorar o sistema financeiro. E o destaque está nos negócios com forte apelo tecnológico, como o Fintech. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o analista do Sebrae Minas, Leonardo Medina. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Que bom tê-lo aqui para a gente entender. Vamos começar com o que é o Fintech? Vamos lá, que bicho é esse? Desmistificar, né? Quem é ele? Então, Fintech é uma expressão que veio dos Estados Unidos, né? É uma abreviação de duas palavras, da Financial Technology. Sim. E nada mais são do que startups focadas em serviços financeiros, né? E que trazem consigo, claro, como toda startup, aquele DNA de tecnologia, né? De ter uma forte base tecnológica para rodar o seu modelo e um modelo de negócio que tem uma alta escalabilidade. E Fintech é algo relativamente novo, Leonardo? Então, esse movimento de Fintech, ele surge mais ou menos uns 10 anos atrás. A gente teve aquela crise de 2008, né? Vários bancos tradicionais passando por dificuldades, bancos, inclusive, grandes nos Estados Unidos quebrando, fechando as portas. E com isso, aquele movimento todo foi gerando uma alta concentração das instituições financeiras, né? Até para se enrobustecerem e suportarem todo aquele momento. Com essa alta concentração, favorece o aumento da taxa de juros, favorece uma redução, uma restrição de serviços, e aí começou a surgir esse movimento dentro do movimento que já existia de startups, esse movimento das fintechs, que visava justamente ser uma alternativa a esse modelo tradicional. Entendi. Vamos então falar para o pessoal algumas vantagens da Fintech. Eu queria que colocasse na tela aí a primeira vantagem, várias. Primeira, agilidade. Procura melhorar aí a experiência do usuário com foco em facilidade, satisfação, barateamento ou até mesmo a gratuidade dos serviços oferecidos. Vamos por partes. Vamos lá. Vai explicando para a gente, por favor. Bom, em relação à agilidade, por exemplo, muitas fintechs que operam contas digitais, Sim. O processo normal é você ir até uma agência bancária, levar a documentação, deixar essa documentação com o gerente para abrir uma conta, e essa documentação passa por uma análise ali inicial, depois vai para a área de crédito, para essa área de crédito verificar a possibilidade de concessão de um limite de cheque especial, por exemplo, e depois aí de 20 dias, 30 dias, você tem talvez o retorno. Sim. Isso no modelo tradicional. As fintechs, elas fazem tudo isso à distância, vamos dizer, né? Então, existem fintechs que você basta escanear, por exemplo, sua documentação, o seu comprovante de residência, fazer uma selfie, piscar olhando para o celular e encaminhar esse arquivo para eles, que eles já conseguem fazer o processo de análise de abertura de conta, de concessão de crédito. Então, assim, isso é muito mais ágil, muito mais conveniente para quem tem dificuldade de se deslocar até uma agência. Entendi. Tem um outro ali que fala, né, procura melhorar a experiência do usuário com foco em facilidade e satisfação. Isso fica muito evidente porque é o seguinte, no modelo tradicional do sistema financeiro, é muito comum que a gente tenha instituições que abarcam vários tipos de serviços ao mesmo tempo. Então, você tem dentro de uma instituição tradicional a conta corrente, a operação de crédito, você tem lá o seguro, você tem investimento, você tem uma série de serviços. A maioria das fintechs, elas trabalham muito focadas. Então, você tem uma fintech que o papel dela, né, a proposta dela é oferecer crédito para o mercado, crédito barato, crédito ágil. Então, como ela tem uma operação muito mais focada e direcionada em uma única entrega, ela consegue entender melhor o seu cliente e gerar valor entregando mais adequadamente o que ele busca. E uma outra, né, que a gente leu aí, é o barateamento ou até mesmo a gratuidade dos serviços oferecidos. Interessante esse aspecto porque a gente já começa a perceber o mercado tradicional respondendo a isso. Boa parte dos custos de toda empresa e das instituições financeiras não é diferente, está relacionado ao custo fixo, né? Ao aluguel da agência bancária, ao salário das pessoas que estão ali na agência, a conta de água, de luz, né? Que está ali naquele custo daquela operação.
No caso das fintechs, elas não possuem esse custo, elas têm um custo fixo mais reduzido. Isso faz com que ela seja mais competitiva, possa ser mais competitiva em termos de taxa. E a gente percebe isso acontecendo nas fintechs e o mercado tradicional respondendo a isso, né? Na última semana mesmo, uma das maiores corretoras de valores do país anunciou que foi a primeira corretora a zerar as suas taxas para qualquer tipo de operação. Isso é uma resposta, e o CEO dessa corretora foi ao mercado dizendo que era uma resposta ao próprio mercado, né? E esse mercado é o quê? É a competitividade. Tem aí também, vamos dar algum exemplo aí de serviços da fintech, de fintechs. Um deles é conta corrente digital sem custo, cartões de crédito totalmente digitais, robôs que executam a estratégia de investimento do cliente. Isso. Bom, quando a gente olha para esse cenário de fintechs hoje, você encontra, vamos dizer, cerca de 10 ou 12 subsegmentos que estão ali, né? Para a gente citar os mais comuns, a gente tem o segmento de crédito, né, empréstimos e financiamentos, a gente tem os meios de pagamento, a gente tem as empresas de gestão financeira, a gente tem as empresas de investimentos, instituições de investimento. No caso dos robôs, por exemplo, para a renda variável, para o mercado de ações, você consegue criar uma estratégia de compra e venda de ações, né, conforme na análise, na histórico, na análise gráfica, na movimentação do preço daquele ativo, e parametrizar o seu robô para que toda vez que aquela característica seja atendida, seja verificada naquela ação, ele compra a ação para você e vende quando aquela característica se desfizer. Então, esse é só um dos exemplos de facilitação que tem no mercado. Fintech, qualquer pessoa pode utilizar? Sim, qualquer pessoa pode utilizar. Ela entra num mercado, num cenário de serviços financeiros, que pode ser utilizado tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica, né? E estabelece um novo patamar de competitividade nesse segmento, né? Onde há tradicionalmente uma grande concentração de serviços, né? Nós temos um dado do Banco Central que em 2006, cerca de 60% dos ativos do sistema financeiro eles estavam concentrados nos 5 maiores bancos. Em 2016, 10 anos depois daquela crise de 2008, esse percentual aumentou para cerca de 82% nos mesmos 5 maiores bancos. E as fintechs vêm num movimento para poder diluir um pouco mais essa concentração. Então, sim, qualquer pessoa física ou jurídica pode ter acesso a esse tipo de serviço. Agora, vamos falar um pouquinho dos cuidados ao usar. Também tem que ter cuidado, viu, gente? Ao usar a fintech. Queria que colocasse na tela aí, pesquise a reputação dessa fintech no mercado, verifique se a instituição financeira parceira da fintech está sujeita à fiscalização do Banco Central, entenda a política de proteção à privacidade da empresa. Vamos lá no primeiro. Vamos lá. É interessante que esses Onde se pesquisa, como é que faz? Olha, a pesquisa no site do Banco Central, né, você tem uma série de hubs que te mostram aí quais são as fintechs que existem no mercado. Então, se você procurar na internet como Fintech Lab, Conexão Fintech, Fintech Hub, Associação Brasileira de Fintechs, você encontra informações sobre essas instituições. O mais interessante de todos esses cuidados aí é que, assim, são cuidados que devem ser tomados com qualquer serviço que você esteja buscando. A gente tem um hábito cultural de entender que o serviço financeiro, o banco, a instituição financeira, não é nosso fornecedor. E, na verdade, é um fornecedor como outro qualquer. Então, para todos aqueles cuidados ali, ele se aplica a tudo. Pesquise antes a reputação, faça uma pesquisa de preço no mercado, né? Verifique se tem um órgão regulador, qual o posicionamento desse órgão em relação a essa instituição, né? Antes de abril desse ano, as fintechs que ofertam crédito, elas obrigatoriamente precisariam estar respaldadas, digamos assim, por um banco tradicional. Tem um banco tradicional por trás, porque ela não compunha o sistema financeiro. E em abril, se eu não me engano, foi feita, o Banco Central criou uma regulamentação para as fintechs,
E agora não há mais essa necessidade, desde que ela consiga se enquadrar nessas duas formas jurídicas que o banco criou, que são as sociedades de empréstimo entre pessoas. Sim. E a sociedade de crédito direto. A de empréstimo entre pessoas são aquelas plataformas de crowdfunding, onde uma pessoa, investidor, se identifica com um projeto que está proposto ali por uma pessoa que está querendo captar recursos para o seu projeto e aporta recurso ali naquele projeto. São basicamente o modelo funciona dessa forma. Vai ter uma variação ou outra entre uma plataforma ou outra. E a sociedade de crédito direto é aquela onde a própria fintech, com seus recursos próprios, empresta o dinheiro para o proponente, para aquele que está demandando. Um ponto também importante é observar a política de proteção de privacidade. Isso é muito importante, né? Muito importante observar. É importante que a gente não tem muito esse hábito, né? Os contratos não são curtos, são longos, são com letras pequenas, mas é importante que a gente leia, entenda e tire todas essas dúvidas. Recentemente, o governo federal aprovou uma lei de proteção de dados, né? Então, as instituições agora, seja ela do sistema financeiro ou qualquer outro, elas precisam pedir autorização do cliente para a utilização dos dados e informar para que vai utilizar esses dados. E para cada vez que ela for utilizar esses dados por um motivo diferente, ela precisa pedir essa autorização novamente. E as fintechs não fogem disso, o sistema financeiro não foge dessa lei. Tem mais alguns outros cuidados, você até comentou queria que colocasse na tela também, que leia os termos de aceite, contratos de serviço, antes de assinar qualquer documento. Você comentou, até as letrinhas às vezes são pequenas, né? Verifique de quem é a responsabilidade em ressarcir seus investimentos, caso aquela empresa não cumpra o acordo ou saia do mercado. E pergunte tudo o que você precisar saber para tomar uma decisão tranquila. A gente tem muito na nossa cabeça que assim, o momento em que eu me torno cliente de uma empresa é aquele que eu vou lá, assino um contrato, etc. No ambiente digital isso funciona diferente, né? Sim. Tudo está ali à distância de um clique. Então a gente tem que ter isso em mente para que não tome decisões precipitadas, não aceite contratos que a gente não verificou todas as cláusulas antes. E é isso, é preferível você ser visto como, entre aspas, um chato que pergunta tudo, mas ao se tornar um cliente daquela empresa vai ter um bom relacionamento, porque você tinha ciência de tudo que estava previsto, do que você ser pego de surpresa numa situação que você anuiu com ela sem saber e sem perceber que estava anuindo com a situação. Eu queria que você deixasse suas considerações finais nessa câmera aqui, o pessoal que está assistindo. Vamos lá. As considerações finais é um pouco do que eu disse aqui antes, né? Tenha o sistema financeiro como um fornecedor, principalmente o empresário, né? O pequeno negócio, tem esse sistema financeiro como um fornecedor qualquer, como qualquer outro que você negocie uma matéria-prima, um produto que você vai revender, matéria-prima para a sua produção. Entenda que a melhor coisa que você tem a fazer é pesquisar sempre. Comece pela empresa onde você já tem relacionamento, né? Pelo banco, pela instituição financeira onde você já tem relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento é um dos fatores que contam nessa análise de crédito, na análise de oferta de serviço, mas não se limite a isso. Pesquise outras instituições e tome sempre a melhor decisão para o seu negócio. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.